Eu estava pensando que há 71 anos, um jovem com 24 anos orava ajoelhado próximo a uma lagoa lamosa. Talvez tenha passado a noite orando. Agora, voltado para o leste, estava ao raiar de um novo dia. Esse era William Marion Branham. E ao raiar um novo dia, naquela manhã de 1933, raiava um novo dia para o povo de Deus, pois Deus enviara seu mensageiro. Como Jesus andara com seus seguidores nas praias da Galiléia 2000 anos atrás, também nós andamos com Deus em nosso dia. Ele equipou um homem, um vaso humano, com um dom que demonstraria a presença de Jesus Cristo entre nós, como foi prometido no livro de Malaquias. De vida simples, William Branham passou a maior parte dela aqui em Jeffersonville, Indiana, à margem do rio. Ele construiu e pastoreava um humilde tabernáculo e ignorava fama e fortuna que poderiam ter sido suas com o singular ministério dado por Deus. Mas seu único propósito era pregar e viver a palavra de Jesus Cristo diante da sua geração. Eu me chamo José Branham e este é meu irmão Billy Paul Branham. Gostaríamos de convidá-lo a nos acompanhar ao percorrermos a cidade que viu os passos deste profeta, onde Deus marchou novamente em carne humana ante a face desta geração, num homem chamado William Branham. Meu pai nasceu nas colinas do sul do estado de Kentucky, a 19 quilômetros do estado do Tennessee. Um dia, aos 3 anos de idade, brincando fora com seu irmão, ele ouviu uma voz dizer-lhe: "Você viverá perto de uma cidade chamada New Albany." No ano seguinte, ele e sua família saíram de Kentucky e se mudaram para Jeffersonville, Indiana, que ficava a 5 quilômetros de New Albany. As duas cidades encontram-se à margem do rio Ohio e, entre elas, há um marco conhecido como Catarata do Ohio. Outrora, a rasa correnteza da catarata era passagem para rebanhos que migravam até os saleiros em Kentucky. Mas nos primórdios de nossa nação, a catarata apresentava uma barreira à navegação aos exploradores e colonizadores que quisessem seguir ao oeste pelo rio Ohio e eventualmente se tornou parada natural aos viajantes. Atualmente, Jeffersonville, localizada numa península que se projeta logo acima da catarata, novamente se tornou parada para viajantes de todo o mundo. Eles vêm fazer o que nós faremos hoje, visitando locais em e vizinhos a esta comunidade que viu os passos do profeta de Deus. Um dos gostos prediletos de meu pai quando criança era poder de vez em quando visitar esta confeitaria no centro de Jeffersonville, onde por apenas 2 centavos ele comprava um saquinho das deliciosas balas de canela do Sr. Schimpf. Hoje, a família Schimpf ainda fabrica estas balas utilizando-se da mesma receita e até tachos de cobre usados cerca de uns 90 anos atrás.
Crentes de todo o mundo visitam esta pequena confeitaria, da qual papai falava com carinho. E como nós, não conseguem evitar de levar o pacote destas balas que agora se tornaram mundialmente famosas. Se me pedissem para citar alguns dos mais notáveis marcos da vida de William Branham, creio que o fenômeno ocorrido neste mesmo lugar aqui, com certeza estaria em primeiro lugar. Era 11 de junho de 1933 e papai realizava batismos aqui no rio Ohio, ao final da rua Spring. Ele havia pregado um reavivamento de 2 semanas e os que estavam sendo batizados eram os convertidos desse encontro. Inclusive, o avô de papai de 73 anos, Francis Marion Harvey. Minha mãe, a irmã Hope, tirava fotos com sua nova câmera Kodak Brownie. E ao se aproximar o 17º candidato ao batismo de onde papai se encontrava, subitamente, uma luz, semelhante a uma estrela, apareceu e pairou sobre o local onde ele batizava. Uma área de 1,5 metro quadrado de repente começou a se agitar, e uma voz falou dizendo: como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Cristo, você precursará sua segunda vinda. Em dezembro de 1936, minha mãe, a irmã Hope, desmaiou enquanto esperava um ônibus que a levaria ao centro para fazer compras de Natal. Aquela noite, aqui nesta casa, enquanto papai orava, ele viu um lençol negro que descia em sua frente. Então ele viu uma enchente ascender nas ruas de Jeffersonville e um anjo medir 6,70 metros de altura de água na esquina da rua Spring com a Avenida Court. 6 semanas depois, o que veio a ser conhecida como a superenchente de 1937 cobriu o vale inteiro do Ohio. A água ficou acima do limite de enchente por 23 dias. E justo como mostrado na visão, a água na esquina da rua Spring com a Avenida Court mediu 6,70 metros de altura. Mother was hospitalized with pneumonia. Mamãe foi internada com pneumonia e papai passava todo dia em seu pequeno barco auxiliando as equipes de resgate que patrulhavam as áreas inundadas, buscando sobreviventes e trazendo-os à segurança. Durante um horrível resgate em particular, o motor de seu barco falhou e rapidamente ele foi levado à correnteza perigosa que o levavam em direção à cascata do Ohio. Clamando a Deus por misericórdia, ele pensou na chance que teve de evangelizar, rejeitada por ele. Então, clamou: Senhor, se me perdoares, farei qualquer coisa que desejas de mim. Quando novamente tentou ligar o motor, desta vez pegou imediatamente e conseguiu alcançar a margem com segurança. A longa luta de mamãe com pneumonia enfraqueceu severamente seus pulmões e, dentro de meses, tuberculose havia tomado conta de seu corpo. Ela faleceu às 11h10 da noite, quarta-feira, em 21 de julho, no Hospital Memorial da Comarca de Clark. Ela tinha apenas 24 anos. Seu funeral foi feito no sábado, 24 de julho.
On that same day, Nesse mesmo dia, minha irmã Sharon Rose foi acometida de espasmos e foi internada. Papai correu para o hospital depois do funeral de mamãe, mas, ao orar por seu bebê Sharon, mais uma vez um lençol negro parecia descer diante de seus olhos. E segunda-feira, 26 de julho, apenas 5 dias após a morte de mamãe, Sharon Rose morreu de meningite tuberculosa. No dia seguinte, a sepultura foi aberta e o caixão de Sharon Rose foi posto sobre o de mamãe. Ela teria completado 9 meses naquele dia. Em 23 de outubro de 1941, William Branham e Meta Marie Broy se casaram. O lar deles ficava do outro lado da rua do Tabernáculo Branham. Quase todos da congregação eram pobres e mal conseguiam se manter. Por isso, papai continuou a trabalhar para a Companhia de Energia de Indiana para manter a família. Vezes ele andava 48 quilômetros por dia patrulhando a rede, procurando isoladores quebrados. Certa tarde, na primavera de 1946, um redemoinho jogou o papai na parede desta casa. Ele disse à mamãe que deveria saber de vez o que eram essas ocorrências e que ele iria para a mata. Prestes a sair para Greens Mill, onde a miúdo ia orar, ele disse: "Não voltarei para casa até que Deus me fale." Ele pernoitou numa cabana que ficava na mesma área da bem escondida gruta que havia achado quando menino, caçando com armadilhas e pescando para ajudar a sustentar a família. Por volta das 11 da noite, um anjo apareceu. Vi uma luz chegando. Eu tinha então lido a Bíblia. Pensei que fosse alguém vindo reluzindo a lanterna por um buraco na madeira, ou algo assim. Bem no meio da mata e pensei, é alguém chegando. A luz batia no chão espalhando-se mais e mais. Ouvi alguém andando. Era um homem. Estava descalço. Tinha o cabelo até o ombro, usava um manto e eu quase me matou de susto. Ele disse: "Não temas, fui enviado da presença do Senhor Deus para dizer que sua vida peculiar, não tente se afastar dessas coisas. É o seu chamado e Deus te enviará a lugares em todo o mundo para orar pelos enfermos e se conseguires que o povo creia e for sincero, nada fará frente à oração." Milhares de pessoas vinham até esta casa na Alameda Ewing buscando oração e a chance de atrair o dom de Deus em seu servo. Com a bela ênfase das pedras venezianas verde escuro contrastando com a parede branca, a casa de 120 metros quadrados parecia um palácio para mamãe e papai. Mudamos no dia do 7º aniversário de casamento deles, 23 de outubro de 1948. Foi por esta entrada de pedra que a mãe Gambá entrou em 1955. Mancando foi ela pela entrada ainda não pavimentada e deitou-se à frente da casa, esperando a oração. Moro aqui com minha família desde que mamãe se foi em 1981. Em setembro de 1933, um terreno foi adquirido aqui na esquina da Rua 8 com a Penn, onde a rua formava um L contornando uma lagoa. Era um belo local onde lírios brotavam no charco e o transformavam em um jardim. Papai gostava de orar aqui, e quando chegou o tempo, foi este o lugar que Deus lhe disse para construir sua igreja. No início, a igreja foi chamada de Tabernáculo Pentecostal, porém mais tarde ficou conhecida como Tabernáculo Branham.
Ele foi reformado várias vezes e a maior ampliação terminou em 1963, acrescentando 150 lugares ao santuário. Mas o mesmo sino que tocou naquela manhã de domingo, 71 anos atrás, chamando os crentes, ainda hoje toca fielmente. Em 29 de agosto de 1965, papai pregou pela última vez no tabernáculo. Sua mensagem foi intitulada O Éden de Satanás. Antes do hino de encerramento e oração, ele disse estas palavras: a única coisa que sei dizer-lhes é que creio nesta Bíblia de todo o coração, se conheço meu coração como sendo a palavra de Deus perfeita e inadulterada. Baseado nisto eu vivo, baseado nisto me posiciono, e se eu tivesse 10.000 vidas, eu as daria todas para esta palavra, pois é a palavra de Jesus Cristo. E não me importa o quanto tentem prová-la ao contrário, o quanto a ciência tente dizer que ela não é confiável e tal. Para mim, é a única coisa do mundo em que posso confiar é nesta palavra. Está vendo? Ele é meu. Eu o amo, você não? Quando a família teve de decidir onde sepultar papai, o cemitério Eastern foi escolhido, primeiramente por ficar apenas a um quarteirão do tabernáculo. A lápide foi projetada por mamãe e o irmão Borders. Foi esculpida com versículos da Escritura e assuntos ligados aos ensinos de William Branham e a colocação de seu ministério. Mamãe foi sepultada ao lado de papai em maio de 1981. Gostaríamos de agradecer por participar conosco nesta breve visita a alguns lugares com os quais centenas e milhares de crentes de todo o mundo se familiarizaram ao ouvirem a voz do profeta de Deus, William Branham.